Oi, minha gente. Ainda gostaria de mostrar um pouco para vocês ainda minhas impressões sobre o Preciosa, né? E o que vale a pena também prestar atenção no livro, com o que ele tem a nos oferecer. Então, assim, eu fiz um pequeno roteirozinho aqui para apresentar a vocês do livro Preciosa, tá certo? Algumas informações importantes para poder a gente entender sobre o livro, entender um pouco sobre a autora, enfim, e por que essas informações são importantes. Mas, sobretudo, o mais importante é a gente mergulhar no ler, página a página, capítulo a capítulo, se a gente estiver falando de um romance, para a gente poder ver em que ele nos chama a atenção. É claro que a princípio, por se tratar de um livro é, traduzido, as minhas impressões vão ser em cima de uma tradução, tá certo? Vou falar um pouco de quem é o autor, a edição que eu estou lendo aqui, mas é em cima de uma tradução. Então a gente só pode falar aquilo que o tradutor, com todo o seu esforço, tentou nos trazer da cultura de uma autora que é de uma outra terra, de um outro país, né, de uma outra cultura, enfim. Então qual é o percurso que a gente pode começar a executar aqui? Claro que em se tratando da edição, e essa edição aqui que eu tenho em mãos, Editora Record, esse fungado aqui, espero não é o coronavírus não, tá gente? Tava mexendo em poeira e sou alérgico a ela. Vamos lá. A gente tem aqui essa edição da Editora Record, na tradução de Alves Calado. Essa aqui é a quarta edição do ano de 2000 de escritores e poetas, e ela tem uma produção que não é gigante, mas é uma produção de boníssima qualidade. Então, só para citar aqui para vocês, ela publica em 1987 Meditations on the Rainbow, está aqui em inglês porque não conheço tradução em língua portuguesa ainda. American Dreams, de 1994. Push, que é o próprio Preciosa, como ele foi traduzido. Quando ele virou a versão em filme, né, Precious, que é o nome também do personagem, mas no original o livro se chama Push, que é de 1996, como eu tinha dito, e que na tradução é algo como empurrar, dentro das várias metáforas possíveis dessa palavra. Ela publicou também Black Wings and Blind Angels, de 1999, e o The Kid, de 2011. The Kid, eu já sei que é uma continuação do Push, do Preciosa, e que se trata da história de Abdul, do filho da Precious, né, da personagem de Preciosa. Ainda sobre a Safira, né, a Ramona Loft, ela passou a ser ativista um movimento chamado Black Lives Matter. E esse movimento Vidas Negras Importa, quando estava tendo uma série de ataques e de assassinatos de jovens negros nos Estados Unidos, provocada por assuntos banais, bastando ser um negro, já se tornando automaticamente uma pessoa suspeita. Mas enfim, falar dessa coisa da biografia da autora é importante, porque não é coincidência dela ter escrito livros como Preciosa e o próprio The Kids, porque ela está muito engajada nisso, tá? Ela está muito engajada e sabe-se que há um momento da vida dela também que ela se muda para Nova York e começa a lecionar para jovens de periferia, de bairros pobres, habitado principalmente pela população pobre hispânica e negra, no bairro do Harlem, um bairro considerado extremamente perigoso, cheio de gangues, né, de rua. E aí ela ensinava para esses jovens aí num programa especial. E não à toa a personagem de Preciosa está dentro de uma dessas escolas aí, porque como ela não conseguia aprender na escola normal, depois de muitas repetições e se afastar, foi obrigada a se afastar da escola, ela acaba indo parar numa dessas escolas. E aí coincide muito com esse dado biográfico da vida da autora. E coisas que eu sempre digo para os meus alunos que você deve prestar atenção. Você tem uma resenha, né? Esse gênero escrito aqui, esse gênero textual é a resenha de contracapa, e ele, na maioria das vezes, é um material bacana, apesar de, óbvio, ser uma propaganda, né, do livro, positiva, é claro, mas ele nos dá uma certa pista do que você pode encontrar lá dentro, tá certo? Então, se tiver uma orelha, né, as orelhas são essas dobrinhas aqui que a gente encontra na capa e pode encontrar na contracapa também, tá? Então, se você tiver um texto de orelha de capa e orelha de contracapa, e na maioria das vezes para livros de ficção
A orelha de contracapa aparece o autor ou a autora e um pouco da história dela, da biografia dela ou de elementos que digam respeito ao próprio livro. Gostaria de fazer uma leitura aqui da primeira orelha, a orelha de capa, porque aí ele já vai nos dar uma sinopse mesmo de tudo que está escrito lá dentro. Clarice Precious Jones, 16 anos, é obesa, analfabeta e ignorada pelo mundo à sua volta. E essa coisa de falar do fato dela ser obesa, isso é importante dentro do livro, porque ela odeia a própria aparência e ela julga o tempo todo que a aparência dela, né, a Clarice, é um fator fundamental para ela não ser desejada por ninguém, para ela ser ridicularizada e se sentir menor. A gente sabe que a maioria das moças, das mulheres, elas precisam dessa aceitação na fase da juventude, como é o caso da personagem que tem 16 anos. E o fato dela ser negra, e o fato dela ser gorda, a gente sabe do racismo estrutural, a gente sabe da gordofobia, e todos esses elementos aí, né, a Safira, ela é muito sensível em apresentar na personalidade, para ir construindo a personalidade da personagem Clarice, né? Então, 16 anos, obesa, analfabeta e ignorada pelo mundo à sua volta. Mãe aos 12 anos, está grávida do próprio pai pela segunda vez. No Harlem, o reino dos invisíveis, dos sem voz, ela mora com a mãe, uma mulher solitária que assiste à TV incessantemente e submete a filha a humilhações constantes. Apesar de tudo, a adolescente segue em frente com resignação, tentando contornar os problemas do dia a dia com a cabeça erguida. Quando fecha os olhos, sonha em ser uma celebridade coberta de joias e vestidos de luxo ao lado de um namorado bonitão. Por causa da gravidez, é forçada a abandonar a escola, o último e precário vínculo que a ligava ao restante do mundo, e é convidada a frequentar um centro de aprendizado alternativo. Ali, no fim da linha, está Blue Wren, uma jovem professora radical e batalhadora. Com ela, Precious terá a possibilidade de recuperar a dignidade, descobrindo um mundo novo, no qual poderá finalmente entender os próprios sentimentos e se expressar de uma maneira que nunca havia imaginado. É uma dica que eu dou. Depois de vocês olharem na contracapa, né, na parte de trás, as informações que tem ali, olhar as orelhas do livro, que tem as informações que vocês podem obter do que tem lá, vocês alguns elementos que são anteriores ao início da leitura do livro, que vale a pena também prestar atenção. E aqui eu já estou mergulhando no livro Preciosa. Deixa eu contar aqui para vocês. A parte de trás, curiosamente, ela não aparece a paginação, tá certo? Então ela se encerra na página 159, digamos, da leitura oficial do livro, e o restante eu vou apresentar para vocês no final do que se trata, tá certo? Então, uma vez que já sabemos qual é a história, o enredo de Preciosa, uma coisa que eu queria apresentar para vocês é que a autora ela faz uma dedicatória na Safira e ela diz: para as crianças de toda parte e para meus professores. E aí ela dá uma lista desses professores. É um livro, antes de mais nada, que é dedicado a todos esses jovens, né, como a Clarice, que sofrem tantas agruras, que sofrem tantas dores, tanta violência doméstica e tanta violência nas ruas, de uma forma geral. Então ela dedica às crianças e dedica também o do amor, não só pela profissão, mas aos jovens, às crianças também. Tem os agradecimentos. E aí tem duas coisas que eu começo aqui, tá certo? Que eu achei bacaníssimo, que são as epígrafes, ou seja, ela cita dois autores aqui, duas fontes literárias aqui, que serve, e como toda epígrafe, como uma espécie de índice, pensamento mais amplo, que a gente se segura nele, e o que vai percorrer esse livro, independentemente das dores, independentemente das descrições mais pesadas, né, da vida dessa pobre personagem, dos altos e baixos da vida dela lá dentro, essas epígrafes, esses textos de epígrafe servem como um índice para dar uma direção para a gente. Então eu gostaria de citar eles aqui para vocês fazerem a leitura e dizer um pouquinho sobre do que se trata esses dois índices, tá? Uma citação do poeta inglês William Wordsworth,
e que diz o seguinte: se sois um daqueles cujo coração manteve puras as formas santas da imaginação juvenil, estranho, estáis avisado, e sabei que o orgulho, ainda que disfarçado de sua própria majestade, é pequenez. Que quem sente desprezo por qualquer coisa viva tem faculdades que jamais usou. Aquele pensamento com ele está em sua infância. O homem, cujo olhar está sempre em si mesmo, olha de fato para a menor das sobras da natureza, uma que pode levar o homem sábio àquele escárnio que a sabedoria considera ilegal sempre. Ah, sede sábio. O material de epígrafe que eu tenho presente aqui no livro é uma citação do Talmud, né? Assim, ele dá explicações bastante aprofundadas da Torá, né, dos judeus, e está escrito assim: toda folha de grama tem seu anjo que se curva sobre ela e sussurra: cresce, cresce. Ou seja, a Safira nos dá aqui mais uma fonte literária que inspira o jovem, inspira a criança, essa coisa pequena, seja na folha, seja as pequenas coisas da vida, como Wordsworth nos ensina a apreciar, a amar. E o apreciar não é de graça aqui, amar todas as coisas porque elas são preciosas, elas são precious, né? Então, o próprio livro, minha gente, a construção da personagem é fantástica. Ela aparece aqui, ela é a narradora da história. Precious, ela conta a sua vida, não de graça, né? Essa autora incrível, ela dá as tantas Precious que tem por aí, né? A Janice, desculpe, a possibilidade de falar por conta própria. Então ela fala de todos os desassossegos dela, e para falar ela precisa de que sua voz seja verossímil, ou seja, as pessoas leiam e percebam, tem suporte com a realidade, né? Ela ser com um grau de alfabetização muito baixo, então é de se esperar que essa Safira coloque na voz dela falta de elementos do que a gente botaria como o português correto, no caso dela o inglês, né? E a personagem fala com as suas limitações possíveis. Vou ler somente duas passagens aqui que interessam, que é a abertura e uma certa página que é quando a Clarice ela é apresentada a Blu-ray, né, a própria personagem Chuva Azul, né, que é o nome da professora dentro da história. E aí vocês têm a própria Clarice falando: eu levei bomba quando estava com 12 anos, por causa que tive um neném do meu pai. Foi em 1983. Fiquei um ano fora da escola. Esse vai ser meu segundo neném. Minha filha tem síndrome de Down. É retardada. Levei bomba na segunda série também, quando tinha 7 anos, porque não sabia ler. E ainda mijava nas calças. Devia estar na 11ª série, estudando para ir para a 12ª série para poder me formar. Mas não tô. Tô na 9ª série. Fui suspenso da escola por causa que estou grávida. E acho que isso não está certo. Não fiz nada. Meu nome é Clarice Precious Jones. Não sei por que estou contando isso. Acho que é porque não sei até onde vou com essa história. Nem sei se isso é uma história, nem por que estou falando. Nem se vou começar do começo, daqui desse ponto, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Claro, a gente podemos fazer o que quiser quando está falando ou escrevendo, né? Que nem viver, quando a gente só podemos fazer o que está fazendo. Tem gente que conta uma história que não faz sentido, nem é de verdade, mas eu vou tentar fazer sentido e contar a verdade. Senão de que porra adianta? Já não tem mentira e merda demais por aí. É justamente por essa personagem ela ser jovem, ter passado por tanta violência, né? E também tem um grau como eu disse, de alfabetização muito baixo. É assim que ela se expressa e da melhor maneira possível. E a gente entende, né, que esses desvios da norma padrão da língua tem a ver com essa construção. E não apenas isso, mas algo que também, na minha opinião, dá a grandeza desse livro. Como eu disse para vocês, não são muitos elementos que eu vou pegar aqui, acho que só o suficiente
é só o suficiente para tentar atiçar a curiosidade de vocês, né? É quando ela é apresentada à professora e ela diz, bota lá no quadro o que espera das alunas, né? Que é um grupo pequenininho de 6 pessoas no curso noturno. E aí a professora Blue Ren pede nome, onde cada um nasceu, a cor predileta, uma coisa que ela sabe fazer bem, que elas sabem fazer bem, e por que estão aqui hoje. E aí, dentro dessa descrição, que é apresentada sempre pela Clarice, apesar de que a Safira dá as vozes das outras personagens quando elas interagem, né, entre elas, na frente da Clarice ou com ela, com a própria Clarice, aí vocês percebem aqui as vozes das personagens. Mas é como se fosse a Clarice reproduzindo nas suas memórias, enfim. E aí ela diz assim, no momento que ela olha ao redor: olha o círculo em volta, 6 pessoas, sem me contar. Uma sarará clara e grandona, a garota esporrenta que achou meu caderno na lanchonete, uma garota chicana de pele clara, depois uma chicana de pele marrom e uma garota da minha cor, com roupa de garoto, que parece meio sapato. A sarará grandona tá falando agora. Meu nome é Rhonda Patrice Johnson. Rhonda é grandona, maior do que eu, pele clara, mas isso não adianta nada. É feia, tem beiço grande, nariz de tomada, é gorda, gorda e o cabelo é cor de ferrugem, mas curto, curto. Nasci em Kingston, Jamaica. Olha só. Ela não fala nem um pouco engraçado que nem o pessoal com cabeça de coco. Minha cor predileta é azul, você cozinha bem. Então assim, é, além da Clarice ser uma personagem com pouca instrução, e aí os desvios da norma gramatical justamente para enriquecer a personagem, dar mais verossimilhança, né? O leitor aceitar que esse jeito de falar dela é o mais aceitável e está muito bem explicado pela personagem. É óbvio que não vai faltar também, por Clarice não ter uma educação de consciência, não ter ninguém que explique para ela que o mundo é feito da diversidade e tudo. Então ela vai repetir também essa questão dos preconceitos, né? De falar mal da pele da outra, dizer que a outra tem a pele negra mais clara que a dela, mas que isso não queria dizer muita coisa, porque a gente sabe que na cultura americana, como na nossa cultura, os negros que conseguem ter a pele mais clara do que outros, eles têm isso como um fator de vantagem, porque há uma espécie de clareamento dessa questão do racismo estrutural, que quanto mais claro for um negro, mais próximo do branco, e aí mais fácil de ser aceitável. Mas aí ela diz que isso não queria dizer nada, porque essa outra negra era uma pessoa de beiços grandes, de nariz largo e o cabelo crespo, assim, assado. É, é isso. Não dá para simplesmente aceitar que por ela ser vítima, ela vá utilizar um discurso bonito de mostrar que a diversidade cultural é boa, não sei o quê. Esse é um discurso de quem tem uma certa formação mais ampla de leituras, de mundo e tudo mais, que poderão ter essa constatação. Eu não falo nem mais instrução, mas de leitura de mundo, né? Então, enfim, é uma personagem muito bem amarrada, muito bem costurada. Você, tanto o livro quanto o roteiro, a adaptação para o cinema, que já são de outros autores, né, que construíram esse roteiro, é muito bem feita. Ela empolga também muito, mas eu vou ficar me segurando aqui no livro, tá? E aí a parte que eu disse que é a não oficial em outro vídeo, são partes de texto que seriam dos cadernos, porque a professora, ela nesse processo, ela faz as alunas terem seu próprio diário e escreverem suas impressões sobre as aulas, sobre a vida delas e tudo mais. E é a partir daí que a Clarice consegue ter a condição de falar, porque ela utiliza a escrita. Então, como a professora transforma ela e as outras meninas em seres da escrita, introduz ela no mundo da escrita, elas passam a ganhar autonomia para falar. Aquilo que todos nós, muitos, têm tanta dificuldade na expressão oral, a gente sabe que na escrita a gente consegue se soltar mais, é a mesma coisa que acontece no livro. Então, essa parte de trás, a editora Record também teve grande sensibilidade, né, na diagramação. Ela muda a fonte do texto e aí eu acredito que aqui seja algo como a Typewrite ou alguma fonte parecida, que é como se fossem as antigas máquinas de escrever, para mostrar que é uma escrita diferente, como se fossem os cadernos, porque
Essa parte, quando o livro termina, aparece assim, Histórias de Vida, o livro da nossa turma. Leitura 1. Aí diz os dias da semana, o horário que elas se encontram. Educação alternativa, cada um ensina a um. Estrutura Blue Rand. Então é como se fossem os cadernos delas, os diários em que elas produzem suas leituras. É a mesma coisa que aquele livro Escritores da Liberdade, né? Que a personagem Erin Durrell, ela é a professora que se envolve com uma turma muito cheia de problemas também, né? Envolvida com muita violência em um bairro pobre americano. E é uma professora que também faz eles escreverem diários a respeito de suas vidas. E a partir da leitura escrita, a partir do letramento, a partir da literatura, da mesma forma como muitos professores têm colocado os alunos para dentro, não só do mundo da escrita, mas também utilizando a escrita para falar da vida, eu acho que Preciosa é um tratado fantástico, além de ficção, não é só leitura de entretenimento, mas é um texto que fala sobre a violência contra os negros, é um texto que, antes de mais nada, faz uma celebração à literatura e à cultura escrita pelo mundo da ficção, pelo mundo da literatura, para se falar de verdades. Então é isso, minha gente. Por hora é o que eu tenho para falar a vocês. É óbvio que a gente poderia conversar muito mais coisas, mas eu espero que vocês tenham gostado e que possa ser apreciada essa leitura. E vocês queiram ir mais uma vez, aqueles que já viram o filme e aqueles que já leram o livro. E quem não leu, que possa fazer isso, tá bom? Eu vou estar apresentando outros livros aqui da melhor maneira que eu puder. Por hora, abraço para vocês.